O som ritmado dos saltos de Clara Oliveira ecoava pelos corredores do Hospital das Clínicas, enquanto ela se dirigia à sala da diretoria. Era uma manhã de outono em São Paulo, e o ar frio que entrava pelas janelas do hospital contrastava com o calor da ansiedade que sentia. Após 3 anos dedicados à residência em enfermagem, finalmente receberia a tão esperada efetivação. Senhorita Oliveira, a voz grave do Dr. Paulo Menezes, diretor do hospital, a recebeu assim que entrou na sala. Mas não estava sozinho. Ao seu lado, uma mulher elegante de aproximadamente 40 anos a observava com olhos analíticos. Seus cabelos perfeitamente alinhados e o terno de grife denunciavam sua origem privilegiada. Esta é a doutora Isabela Montenegro, apresentou o diretor. Ela tem uma proposta para você. Clara ajeitou-se na cadeira, intrigada. A família Montenegro era conhecida nos círculos empresariais de São Paulo, proprietária de um dos maiores conglomerados farmacêuticos do país. O que poderiam querer com ela? Senhorita Oliveira, começou Isabela, sua voz tão polida quanto sua aparência. Acompanhei seu trabalho nos últimos meses. Suas avaliações são exemplares e sua dedicação aos pacientes é notável. Estou aqui para oferecer-lhe uma posição como enfermeira particular. Clara piscou surpresa. Enfermeira particular? Sim, meu irmão Daniel Montenegro sofreu um acidente há 6 meses e necessita de cuidados especializados. O salário seria de R$ 15.000 mensais, com moradia na mansão da família no Morumbi, alimentação e plano de saúde premium inclusos. O coração de Clara acelerou. Era mais do que o triplo do que ganharia no hospital. Pensou imediatamente em seu pai, senhor Antônio, afundado em dívidas com sua pequena farmácia no Brás, e em sua mãe, Dona Regina, que necessitava de um tratamento experimental caríssimo para sua condição cardíaca. Posso pensar um pouco? Perguntou, tentando manter a compostura. Naturalmente, respondeu Isabela, entregando-lhe um cartão. Mas preciso de uma resposta até amanhã. Já perdi 3 enfermeiras nos últimos meses e meu irmão necessita de alguém competente e resiliente. No caminho de volta para casa, no metrô lotado, Clara segurava o cartão de Isabela como se fosse um talismã. O apartamento pequeno que dividia com os pais no Tatuapé parecia ainda mais apertado naquela noite, especialmente quando viu seu pai debruçado sobre a mesa da cozinha, cercado por contas. 15.000 por mês? Repetiu Dona Regina, incrédula, quando Clara contou sobre a proposta. Filha, isso é uma bênção. Mas mãe, e o hospital? Era meu sonho trabalhar lá. Sonhos podem esperar, Clara, interveio o Sr. Antônio, sua voz cansada. Sua mãe precisa daquele tratamento e eu... Bem, você sabe como está a situação da farmácia. Clara observou os rostos preocupados de seus pais, pessoas que sempre colocaram sua educação e bem-estar acima de tudo. A decisão começou a tomar forma em sua mente. Na manhã seguinte, após uma noite inquieta, Clara ligou para Isabela Montenegro. Aceito a proposta, disse, tentando soar confiante. Ótimo, respondeu Isabela sem demonstrar emoção. Um carro passará para buscá-la amanhã às 7h. Traga apenas o essencial. Todo o resto será providenciado. Naquela noite, enquanto arrumava sua mala, Clara encontrou seu velho exemplar de Crime e Castigo, de Dostoiévski, presente de seu professor de literatura do ensino médio. Hesitou por um momento antes de colocá-lo na mala. Algo lhe dizia que precisaria de companhia nas longas noites que viriam. Em seu último plantão no hospital, Clara se despediu dos colegas com um misto de tristeza e expectativa. Alguns a chamaram de louca por abandonar uma carreira promissora no Hospital das Clínicas, outros a invejaram pela oportunidade. Mas ninguém sabia realmente o que a esperava na mansão dos Montenegro. Na manhã seguinte, pontualmente às 7h, uma Mercedes preta estacionou em frente ao seu prédio. O motorista, um senhor de cabelos grisalhos, apresentou-se como Sr. José e guardou sua mala no porta-malas com cuidado. Durante o trajeto até o Morumbi, Clara observava a cidade despertar através dos vidros escuros do carro. São Paulo transformava-se gradualmente. Os prédios populares do Tatuapé davam lugar às mansões imponentes do Morumbi. Era como cruzar uma fronteira invisível entre 2 mundos.
e ela estava prestes a descobrir o que o outro lado reservava. O portão da mansão dos Montenegro abriu-se automaticamente, revelando uma propriedade que parecia transportada de um filme de época. A construção, em estilo neoclássico, erguia-se imponente no meio de um jardim meticulosamente cuidado, onde uma fonte de mármore jorrava água cristalina. Clara desceu do carro sentindo o peso da mudança em cada passo. Uma senhora de aproximadamente 60 anos, cabelos grisalhos presos em um coque tradicional, aguardava no topo da escadaria principal. "Bem-vinda, senhorita Oliveira. Sou Teresa, a governanta." Apresentou-se com um sorriso contido, mas genuíno. "Vou mostrar-lhe seus aposentos e depois as dependências da casa." O interior da mansão era ainda mais impressionante. Obras de arte originais decoravam as paredes, e os móveis pareciam ter sido escolhidos por um decorador renomado. Clara seguiu Dona Teresa por um corredor lateral, chegando a uma ala mais reservada da casa. "Este será seu quarto", disse a governanta, abrindo uma porta de madeira maciça. Clara conteve a respiração. O cômodo era maior que toda a sala de seu apartamento no Tatuapé. Uma cama king size dominava o espaço, ladeada por criados mudos de madeira escura. Uma escrivaninha antiga ficava próxima à janela que dava para o jardim e uma porta lateral levava a um banheiro privativo com banheira de hidromassagem. "A senhorita terá liberdade para decorar o espaço como preferir", continuou Dona Teresa. "Agora vou mostrar-lhe o quarto do Sr. Daniel." Atravessaram o corredor até uma porta dupla. O quarto de Daniel Montenegro era praticamente uma suíte presidencial de hotel, adaptada com equipamentos médicos de última geração. Um sistema de monitoramento discreto estava instalado em pontos estratégicos e uma cama hospitalar de alto padrão ocupava o centro do ambiente. "O senhor Daniel costuma passar as manhãs na biblioteca", explicou Dona Teresa. "É para lá que iremos agora." No caminho, Clara notou como cada detalhe da casa parecia ter sido pensado para impressionar e, ao mesmo tempo, intimidar. Os corredores eram decorados com fotografias antigas da família Montenegro. Rostos sérios, que pareciam observá-la com desconfiança. A biblioteca era um ambiente majestoso, com estantes que iam do chão ao teto, preenchidas com volumes encadernados em couro. Próximo a uma das janelas, em uma cadeira de rodas motorizada, estava Daniel Montenegro. Clara sentiu um arrepio ao encontrar seu olhar. Os olhos verdes, intensos e penetrantes, contrastavam com a expressão amarga em seu rosto. Aparentava ter cerca de 35 anos, e mesmo sentado, sua postura emanava uma dignidade que o acidente não conseguira roubar. "Então, você é a nova enfermeira", disse ele, sua voz grave carregando um tom de ironia. "Quanto tempo acha que vai aguentar?" "O tempo que for necessário, Sr. Montenegro", respondeu Clara, mantendo a compostura. Um sorriso sarcástico brincou nos lábios dele. As outras disseram o mesmo. A última durou 2 semanas. "Não sou as outras", rebateu Clara, surpreendendo a si mesma com a firmeza de sua voz. Daniel ergueu uma sobrancelha, parecendo levemente interessado pela primeira vez. Seu olhar caiu sobre o livro que Clara carregava distraidamente nas mãos. "Dostoiévski?", perguntou um toque de surpresa em sua voz. "Crime e Castigo", confirmou Clara, "minha edição favorita." "Interessante escolha para uma enfermeira", comentou ele, gesturando em direção a uma das estantes. "Tenho uma primeira edição em russo, presente do meu avô." Antes que Clara pudesse responder, Isabela Montenegro entrou na biblioteca, sua presença imediatamente alterando a atmosfera do ambiente. "Vejo que já se conheceram", disse ela, observando os dois com olhos calculistas. "Clara, preciso discutir a rotina do meu irmão com você. Daniel, seu fisioterapeuta, chegará em 15 minutos. Daniel lançou um último olhar enigmático para Clara antes de manobrar sua cadeira em direção à porta. "Até mais, senhorita Oliveira. Veremos se você realmente é diferente das outras." Enquanto o observava partir, Clara sentiu que estava entrando em um território muito mais complexo do que imaginara. A mansão dos Montenegro guardava segredos, e ela começava a perceber que sua função ali seria muito além de simples cuidados de enfermagem. A primeira semana de Clara na mansão dos Montenegro passou como um turbilhão. A rotina era rigorosa,
estabelecida por Isabela com a precisão de um relógio suíço. Cada procedimento, cada medicação, cada sessão de fisioterapia era minuciosamente controlada e registrada. Em uma manhã particularmente fria, enquanto organizava os medicamentos de Daniel, Clara notou algo estranho nas prescrições. Algumas doses pareciam inconsistentes com o protocolo padrão que conhecia. Decidiu fazer algumas anotações discretas em seu caderno pessoal para pesquisar depois. Senhorita Oliveira, a voz de Daniel a surpreendeu na porta do quarto. Poderia me acompanhar até a biblioteca? Preciso de ajuda com alguns livros. Na biblioteca, Daniel manobrou sua cadeira até uma estante específica. Ali em cima, terceira prateleira, Chekhov, O Jardim das Cerejeiras. Clara subiu na escada móvel e alcançou o volume indicado. Ao puxá-lo, um envelope amarelado caiu, deslizando para baixo da estante. Daniel fingiu não notar, mas seus olhos traíram um brilho de interesse. "Conhece Chekhov?" perguntou ele enquanto Clara discretamente guardava o envelope no bolso de seu uniforme. "Conheço algumas obras", respondeu ela, descendo a escada. "A Gaivota é minha favorita." "Interessante", murmurou Daniel. "Sabe, Clara, você é diferente das outras enfermeiras. Elas mal sabiam soletrar os nomes dos autores russos." Naquela tarde, durante seu intervalo, Clara examinou o envelope em seu quarto. Continha documentos antigos da empresa Montenegro Farmacêutica, datados de 5 anos atrás. Eram relatórios financeiros que mostravam discrepâncias significativas nas contas. Um som no corredor a fez guardar rapidamente os papéis. Dona Teresa entrou com uma bandeja de chá. "A senhorita está se adaptando bem?" perguntou a governanta, servindo o chá em xícaras de porcelana fina. "Sim, apenas tentando entender algumas coisas", respondeu Clara cautelosamente. "Dona Teresa, a senhora trabalha aqui há quanto tempo?" 25 anos, respondeu a senhora, seus olhos revelando um conhecimento profundo. "Vi Daniel e Isabela crescerem. Vi esta casa em seus dias de glória e em seus dias mais sombrios." "O acidente do Sr. Daniel?" Clara hesitou. "Como aconteceu exatamente?" Dona Teresa ajeitou nervosamente o avental. "Foi há 6 meses. O carro dele... Bem, os freios falharam na descida da 9 de julho. Um milagre ele ter sobrevivido. E antes do acidente, como ele era? Diferente", suspirou Dona Teresa. "Muito diferente. Era o presidente da empresa, sabe? Estava implementando mudanças importantes, especialmente no setor financeiro. Estava determinado a... Teresa?" A voz cortante de Isabela interrompeu a conversa. A governanta se levantou rapidamente, recolhendo a bandeja. "Senhorita Oliveira", disse Isabela, entrando no quarto. "Meu irmão precisa de seus cuidados agora. E Teresa, por favor, limite-se às suas funções." Depois que as duas saíram, Clara permaneceu pensativa. As peças começavam a se encaixar, mas o quebra-cabeça ainda estava longe de ser completado. À noite, voltando da fisioterapia, Clara encontrou Daniel contemplando a cidade pela janela de seu quarto. São Paulo brilhava sob a garoa fina, um tapete de luzes que se estendia até o horizonte. "Sabe, Clara", disse ele sem se virar, "às vezes penso que esta cadeira de rodas não é minha maior prisão." "O que quer dizer?" "Alguns segredos pesam mais que qualquer paralisia", respondeu ele enigmático. "Você encontrou algo interessante hoje na biblioteca?" Clara sentiu seu coração acelerar. Ele sabia do envelope. "Talvez", respondeu cautelosamente. "Mas ainda não entendo todas as implicações." Daniel finalmente virou sua cadeira para encará-la. "Minha irmã é extremamente eficiente em seu trabalho. As outras enfermeiras descobriram isso da maneira mais difícil. Está me alertando ou me ameaçando, Sr. Montenegro?" Um sorriso triste apareceu no rosto dele. "Estou lhe dando uma chance de escolher seu caminho, Clara. Ainda há tempo de pedir demissão e voltar para sua vida normal." "E deixar todas essas questões sem resposta?" perguntou Clara, sustentando seu olhar. "Algumas respostas podem ser perigosas. Mais perigosas que um acidente de carro com freios sabotados?" arriscou Clara, observando atentamente sua reação. O rosto de Daniel empalideceu levemente, mas antes que pudesse responder, passos no corredor anunciaram a chegada de Isabela para a reunião noturna com os médicos. Clara saiu do quarto,
sentindo o peso dos segredos dos Montenegro sobre seus ombros. Aquela noite seria longa e ela tinha muito o que pensar. As semanas seguintes trouxeram uma rotina diferente à mansão Montenegro. Clara e Daniel desenvolveram um ritual próprio durante as manhãs na biblioteca, discutindo literatura enquanto ela monitorava seus sinais vitais. A fisioterapia, antes um momento de tensão, transformou-se em sessões produtivas, com Daniel demonstrando um progresso notável. Tolstói ou Dostoiévski? Perguntou Daniel durante uma dessas manhãs, enquanto Clara verificava sua pressão. Impossível escolher, respondeu ela sorrindo. Seria como escolher entre o sol e a lua. Interessante comparação, comentou ele, observando-a com atenção. Sabe, Clara, às vezes me pergunto se você é real ou se é algum tipo de personagem saído de um romance russo. Por quê? Porque você vê além das aparências, como Ana Karenina, mas sem o destino trágico. O comentário foi interrompido pela chegada de Dr. Felipe Andrade, neurologista responsável pelo caso de Daniel. O médico, um homem na casa dos 50 anos, carregava uma pasta com os últimos exames. Sr. Montenegro, os resultados são promissores, anunciou ele, espalhando as imagens sobre a mesa. A recuperação dos movimentos dos membros inferiores pode ser mais rápida do que prevíamos inicialmente. Clara notou um olhar rápido trocado entre Isabela e o médico, algo que a deixou intrigada. Mais tarde, enquanto organizava os prontuários no posto de enfermagem improvisado, encontrou uma série de exames anteriores que não batiam com os apresentados. Durante o jantar dos funcionários na cozinha, Clara observava Dona Teresa preparar um chá de camomila. Dona Teresa, começou ela casualmente, a senhora se lembra como era o Dr. Andrade antes do acidente? A governanta parou por um momento, franzindo a testa. Dr. Andrade? Mas ele só começou a atender o senhor. Daniel depois do acidente. Como assim? Pensei que ele fosse o médico da família há anos. Não, respondeu Dona Teresa, baixando a voz. O médico anterior era o Dr. Ricardo Almeida. Ele que acompanhava a família desde que os meninos eram pequenos. Mas ele se afastou repentinamente após o acidente. Clara fez uma anotação mental, mais uma peça do quebra-cabeça. Na manhã seguinte, enquanto ajudava Daniel com seus exercícios na sala de fisioterapia, ela decidiu arriscar algumas perguntas. O senhor sente falta do Dr. Almeida? Perguntou, aparentemente concentrada em auxiliar o movimento de suas pernas. Daniel congelou por um instante. Como você sabe sobre Ricardo? As paredes têm ouvidos, Sr. Montenegro. E às vezes, elas também falam. Ele a estudou por um longo momento antes de responder. Ricardo era mais que um médico. Era um amigo. Ele sabia de coisas. Que tipos de coisas? O tipo de coisa que faz um médico respeitado abandonar anos de trabalho e desaparecer sem deixar rastros, respondeu Daniel, sua voz carregada de significado. Naquele momento, Isabela entrou na sala, interrompendo a conversa. Ela carregava uma pasta de documentos e parecia agitada. Daniel, precisamos conversar sobre a reunião do conselho, disse ela, lançando um olhar significativo para Clara. Em particular, Clara se retirou, mas não antes de notar como as mãos de Daniel apertavam os braços da cadeira de rodas, seus nós dos dedos brancos pela tensão. Mais tarde, naquela noite, enquanto fazia sua ronda noturna, Clara ouviu vozes alteradas vindas do escritório de Isabela. Aproximou-se silenciosamente da porta entreaberta. Você não pode fazer isso, Isabela. A voz de Daniel soava angustiada. Já não basta tudo o que aconteceu? Não seja ingênuo, irmãozinho, respondeu Isabela, sua voz gélida. A empresa precisa dessa fusão. E você, bem, você deveria se concentrar em sua recuperação. Como posso me recuperar quando sei que... Quando sabe o que, Daniel? Cortou Isabela. Cuidado com o que vai dizer. Lembre-se que sua atual condição pode ser considerada um aviso. Clara recuou silenciosamente, seu coração batendo acelerado. As implicações daquela conversa eram assustadoras. Voltou para seu quarto e pegou o envelope encontrado na biblioteca, estudando novamente os documentos. Algo nos números começava a fazer sentido. Em sua mesa, abriu seu notebook e começou a pesquisar sobre a Montenegro Farmacêutica. Notícias antigas
mostravam que meses antes do acidente de Daniel, a empresa estava prestes a iniciar uma auditoria interna. A auditoria nunca aconteceu. Um som suave na porta a fez fechar rapidamente o computador. Era Dona Teresa com uma expressão preocupada no rosto. "Senhorita Clara", sussurrou ela, "tome cuidado. As paredes desta casa não guardam apenas segredos, elas também escondem perigos." Clara assentiu, compreendendo o aviso. Estava entrando em águas profundas e precisaria nadar com muito cuidado para não se afogar nos segredos dos Montenegro. A primeira chuva forte do outono castigava as janelas da mansão Montenegro, quando Clara encontrou a primeira prova concreta. Era uma madrugada de quarta-feira, e ela havia ficado até tarde organizando os arquivos médicos de Daniel no posto de enfermagem, quando um envelope caiu de dentro de um prontuário antigo. Dentro dele, uma série de exames toxicológicos datados da época do acidente revelavam a presença de uma substância peculiar no organismo de Daniel. Clara, com seus anos de experiência em enfermagem, reconheceu imediatamente. Era um composto que afetava temporariamente os reflexos motores. "Não consegue dormir?" A voz de Dona Teresa a sobressaltou. A governanta estava parada na porta, segurando uma xícara de chá. "Às vezes o silêncio desta casa fala muito alto", respondeu Clara, discretamente guardando os documentos. Dona Teresa entrou, fechando a porta suavemente atrás de si. "Sabe, o pai deles, o senhor Eduardo Montenegro, era um homem extraordinário. Construiu este império do zero, mas nunca perdeu sua humanidade. O que aconteceu com ele? Um problema no coração, 2 anos atrás", suspirou Dona Teresa. "Mas nos últimos meses de vida, ele estava diferente. Preocupado, passava horas trancado no escritório com Daniel discutindo sobre a empresa." Clara inclinou-se levemente. "E Isabela?" "Ah, a senhorita Isabela..." Dona Teresa hesitou. "Ela sempre foi ambiciosa, desde pequena. O senhor..." Eduardo costumava dizer que ela tinha herdado o instinto para negócios, mas não o coração para pessoas. Um trovão forte fez as luzes piscarem. Dona Teresa estremeceu. "Antes de partir", continuou a governanta, baixando ainda mais a voz, "o senhor Eduardo deixou algo guardado, algo que apenas Daniel sabia onde encontrar. Na noite anterior ao acidente, vi o senhor Daniel no escritório do pai, muito agitado. Ele guardou alguns papéis no..." O barulho de passos no corredor interrompeu a conversa. Isabela apareceu na porta, sua figura imponente emoldurada pela penumbra. "Ainda acordadas?" perguntou, seu tom aparentemente casual carregando uma nota de ameaça. "Teresa, pensei que tivéssemos conversado sobre horários." A governanta se levantou rapidamente, lançando um olhar significativo para Clara antes de sair. "Senhorita Oliveira", disse Isabela, aproximando-se da mesa. "Sua dedicação é admirável, mas não quero que se exceda. Afinal, precisamos de você, descansada." Na manhã seguinte, durante a sessão de fisioterapia, Clara notou que Daniel estava particularmente tenso. "O senhor está bem?" perguntou, ajudando-o com os exercícios. "Não durmo bem há 6 meses", respondeu ele com um sorriso amargo. "Desde que descobri que confiar na própria família pode ser um erro fatal." "Senhor Montenegro..." "Daniel..." Clara hesitou. "Encontrei alguns exames seus. Da época do acidente." O rosto dele empalideceu. "Onde?" "No arquivo médico. Havia substâncias no seu organismo que..." "Não aqui", interrompeu ele olhando ao redor. "Esta noite, na biblioteca. Depois que Isabela for dormir." O dia se arrastou com uma lentidão agonizante. Clara continuou sua rotina normalmente, mas cada vez que cruzava com Isabela nos corredores, sentia o peso de seu olhar calculista. À noite, após certificar-se que Isabela havia se recolhido, Clara dirigiu-se à biblioteca. Daniel já estava lá, sua cadeira de rodas posicionada próxima à janela. "Feche a porta", pediu ele, "e verifique se não há ninguém no corredor." Clara obedeceu e sentou-se na poltrona em frente a ele. "No dia do acidente", começou Daniel, sua voz quase um sussurro, "eu tinha descoberto algo grande. Meu pai deixou documentos, provas de um esquema que vinha acontecendo há anos na empresa. Pequenos desvios no início que foram crescendo." "Isabela?", perguntou Clara, embora já soubesse a resposta.
Minha irmã sempre foi brilhante nos negócios, continuou ele. Mas havia um lado dela que nem mesmo nosso pai conhecia. Ela criou uma rede de empresas fantasma, todas conectadas à Montenegro Farmacêutica. O dinheiro desviado eram milhões. Um barulho no corredor os fez congelar. Passos se aproximavam da biblioteca. Os documentos, sussurrou Daniel urgentemente. Estão escondidos no lugar mais óbvio. Procure na... A porta se abriu revelando o Dr. Felipe Andrade. Seu rosto, normalmente sereno, estava tenso. Desculpem interromper, disse ele, mas a senhorita Isabela solicita sua presença no escritório, Sr. Montenegro. É sobre a fusão. Daniel lançou um último olhar significativo para Clara antes de sair. Ela permaneceu na biblioteca, seu coração batendo acelerado, as peças do quebra-cabeça começando a formar uma imagem assustadora. Mas ainda faltava a prova final, os documentos que Daniel havia mencionado. Olhando ao redor da biblioteca, Clara começou a entender o que ele quis dizer com o lugar mais óbvio. Seus olhos se fixaram na prateleira de autores russos, exatamente onde havia encontrado o primeiro envelope. Na manhã seguinte, a mansão Montenegro fervilhava com os preparativos para uma importante reunião do Conselho Administrativo. Executivos de terno e gravata circulavam pelos corredores, enquanto funcionários extras haviam sido contratados para o serviço de buffet. Clara aproveitou a movimentação para se misturar à agitação, observando discretamente as interações. Isabela estava em seu elemento, conduzindo conversas estratégicas com diversos executivos, seu sorriso calculado nunca abandonando o rosto. Senhorita Oliveira, chamou Dona Teresa, aproximando-se apressadamente. O senhor. Daniel precisa de ajuda com a medicação. No quarto, Daniel estava terminando de se arrumar para a reunião, com dificuldade para abotoar os punhos da camisa. Deixe-me ajudar, ofereceu Clara, aproximando-se. Enquanto ajustava os botões, ele sussurrou. Procure na primeira edição de Os Irmãos Karamazov. Tome cuidado com as páginas 394 e 395. Antes que pudesse dizer mais alguma coisa, Isabela entrou no quarto. Daniel, os membros do conselho estão chegando. Clara, certifique-se que meu irmão esteja apresentável para a reunião. Durante a reunião que acontecia no escritório principal, Clara aproveitou para voltar à biblioteca. Encontrou o volume mencionado por Daniel e, com cuidado, examinou as páginas indicadas. Entre elas havia um pendrive dissimulado em uma cavidade criada dentro do livro. Seu coração disparou. Ali estava a prova que precisavam. Fascinante, não é? A voz de Dr. Felipe a surpreendeu. Como as pessoas pensam que podem esconder segredos em lugares tão previsíveis. Clara se virou lentamente, ainda segurando o livro. O médico estava parado na porta, seu rosto demonstrando uma expressão diferente da habitual cordialidade. Dr. Felipe, eu estava apenas procurando evidências, completou ele, entrando na biblioteca e fechando a porta. Sabe, Clara, você não é a primeira a tentar desvendar os segredos dos Montenegro, mas é sem dúvida a mais persistente. O senhor sabe de tudo, não é? Perguntou Clara, mantendo a voz firme apesar do medo. Sei o suficiente para entender que algumas verdades precisam permanecer enterradas, por bem ou por mal. Como o senhor pode compactuar com isso? É um médico. E justamente por isso, sei que às vezes precisamos fazer escolhas difíceis, respondeu ele, aproximando-se. Isabela pode ser persuasiva quando quer, e generosa com quem a ajuda. Um barulho de cadeira de rodas no corredor interrompeu a conversa. Daniel apareceu na porta, seu rosto demonstrando preocupação. A reunião acabou mais cedo? Perguntou o Dr. Felipe, recuperando sua máscara de cordialidade. Não, respondeu Daniel. Eu pedi uma pausa. Clara, preciso de sua ajuda com a medicação. No quarto de Daniel, assim que fecharam a porta, ele se virou para ela. Você encontrou? Clara assentiu, mostrando o pendrive. Ótimo, disse ele, sua voz tremendo levemente. Agora precisamos... A porta se abriu bruscamente. Isabela entrou, seguida por 2 homens de terno. Então é isso que vocês estavam fazendo, disse ela, seu tom gélido. Procurando nos lugares errados. Acabou, Isabela, disse Daniel, enfrentando o olhar da irmã. As provas... Que provas, irmãozinho? Interrompeu ela, sorrindo.
Aquelas que você escondeu no livro? Ou as outras que nosso pai guardou no cofre antes de nos deixar? Clara sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Como Isabela sabia? Você sempre foi previsível, Daniel, continuou Isabela. Assim como nosso pai. Os dois sempre se escondendo atrás dos mesmos autores russos, das mesmas histórias de redenção. Ela se aproximou de Clara, estendendo a mão. O pendrive, por favor. Não torne isso mais difícil do que precisa ser. Clara olhou para Daniel, que assentiu levemente. Entregou o dispositivo a Isabela. Ótimo, sorriu Isabela. Agora, senhorita Oliveira, creio que sua presença aqui não é mais necessária. Seus serviços estão dispensados, com uma generosa indenização, é claro. Não, protestou Daniel. Clara, não vá. Ela não pode... Posso e vou, cortou Isabela. A menos que nossa dedicada enfermeira queira que certas informações sobre a farmácia de seu pai cheguem aos órgãos competentes. Seria uma pena ver um estabelecimento tão tradicional do Brás enfrentando problemas com a vigilância sanitária. Clara sentiu o sangue gelar. Como Isabela sabia sobre a farmácia? Você tem 1 hora para arrumar suas coisas, continuou Isabela. Um carro a levará para casa. E Clara, espero que entenda que algumas histórias são melhor deixadas inacabadas. Naquele momento, olhando para o rosto derrotado de Daniel, Clara tomou uma decisão. Assentiu silenciosamente e saiu do quarto. Mas sua mente já trabalhava em um plano. Isabela podia ter vencido aquela batalha, mas a guerra estava longe de terminar. Afinal, como dizia Dostoiévski, o segredo da existência humana não está apenas em viver, mas em saber para que se vive. O retorno ao pequeno apartamento no Tatuapé foi como despertar de um sonho turbulento. Clara passou a primeira noite em claro, revirando em sua mente cada detalhe dos últimos acontecimentos na mansão Montenegro. O envelope com a indenização, uma quantia considerável, permanecia intocado sobre sua mesa. Filha, você mal tocou no café, observou Dona Regina na manhã seguinte, preocupada com as olheiras profundas da filha. Não posso simplesmente fingir que nada aconteceu, mãe, respondeu Clara, folheando distraidamente seu velho exemplar de Crime e Castigo. Foi então que a lembrança a atingiu como um raio. Na pressa de sua saída da mansão, Isabela havia se concentrado apenas no pendrive, mas Clara ainda tinha os exames toxicológicos originais de Daniel, cuidadosamente guardados em meio às páginas do livro que trouxera consigo. O lugar mais óbvio, murmurou lembrando-se das palavras de Daniel. Naquela tarde, Clara decidiu visitar seu antigo local de trabalho, o Hospital das Clínicas. Doutor Paulo Menezes, o diretor que a havia recomendado para os Montenegro, a recebeu em sua sala. Clara, que surpresa agradável, disse ele, genuinamente feliz em vê-la. Mas pensei que estivesse trabalhando para os Montenegro. É sobre isso que vim conversar, doutor Paulo, respondeu ela, fechando cuidadosamente a porta da sala. O senhor conhece o doutor Ricardo Almeida? O sorriso do diretor vacilou ligeiramente. Ricardo? Sim, claro, um excelente profissional. Mas ele se afastou da profissão há alguns meses, de forma bastante repentina. O senhor saberia me dizer onde posso encontrá-lo? Dr. Paulo hesitou, estudando-a por um momento. Clara, algumas perguntas são perigosas demais para serem respondidas. Mais perigoso é permitir que certas pessoas continuem agindo impunemente, rebateu ela, colocando sobre a mesa os exames toxicológicos de Daniel. O diretor examinou os documentos, seu rosto ficando cada vez mais sério. Isso é muito grave, Clara. Onde conseguiu isso? O importante não é onde consegui, mas o que eles revelam. Dr. Paulo, preciso encontrar o Dr. Ricardo. Ele é a única pessoa que pode confirmar essas informações. Após um longo silêncio, o diretor pegou um papel e anotou um endereço. Ele está clinicando em Campos do Jordão. Saiu de São Paulo depois de algumas ameaças. Clara, tome muito cuidado. Os Montenegro têm braços longos. No dia seguinte, Clara embarcou em um ônibus para Campos do Jordão. A viagem de 3 horas pela Serra da Mantiqueira lhe deu tempo para organizar seus pensamentos. Em sua bolsa, além dos exames, carregava um caderno com todas as anotações que fizera durante sua estadia na mansão.
O consultório do Dr. Ricardo Almeida ficava em uma rua tranquila do centro histórico da cidade. Era um casarão antigo, adaptado para fins médicos. Na sala de espera, Clara aguardou nervosamente até ser chamada. Dr. Ricardo parecia ter envelhecido uma década em poucos meses. Seus cabelos, antes grisalhos, estavam completamente brancos e profundas linhas de preocupação marcavam seu rosto. "Senhorita", começou ele consultando a ficha. "Clara Oliveira", interrompeu ela. "Eu era a enfermeira de Daniel Montenegro." O médico congelou, seu rosto perdendo a cor. "Por favor, saia. Não quero mais nenhum envolvimento com essa família." "Dr. Ricardo, por favor", insistiu Clara, colocando os exames sobre sua mesa. "O senhor é a única pessoa que pode confirmar a autenticidade destes documentos." As mãos do médico tremeram levemente ao examinar os papéis. "Onde conseguiu isso?" "Do arquivo médico da mansão." "Doutor, eu sei que o senhor se afastou após o acidente de Daniel. Sei também que não foi por escolha própria." Ricardo Almeida levantou-se, fechando a porta do consultório. "Você não faz ideia do perigo em que está se metendo, menina. Sei exatamente onde estou me metendo. E sei também que o senhor carrega um peso na consciência por ter se afastado quando Daniel mais precisava." O médico sentou-se pesadamente em sua cadeira. "Você não entende. Eles ameaçaram minha família, minha neta. Houve um incidente na escola dela. Um aviso. E quantos outros incidentes vão acontecer se ninguém tiver coragem de enfrentá-los?" questionou Clara. "Dr. Ricardo, Daniel confiava no senhor. Ainda confia. O que exatamente você quer de mim?" "A verdade. Sua assinatura confirmando a autenticidade destes exames. E seu testemunho sobre o que realmente aconteceu naquela noite." Ricardo Almeida ficou em silêncio por vários minutos, olhando pela janela para as montanhas cobertas pela névoa típica de Campos do Jordão. Finalmente voltou-se para Clara. "Você tem razão", disse ele, sua voz carregada de determinação. "Já me escondi por tempo demais, mas precisamos agir com inteligência. Isabela Montenegro não é alguém que se possa subestimar." "Tenho um plano", respondeu Clara, abrindo seu caderno de anotações. "Mas vou precisar da sua ajuda, e de mais algumas pessoas." Enquanto explicava sua estratégia ao médico, Clara pensava em Daniel, sozinho naquela mansão, cercado por pessoas que o haviam traído. "Aguente firme", pensou ela. "A ajuda está a caminho." De volta a São Paulo, Clara iniciou a segunda fase de seu plano. Sua primeira parada foi na casa de Dona Teresa, que havia deixado seu endereço discretamente entre as roupas de Clara no dia de sua saída da mansão. A antiga governanta morava em uma casa modesta em Santana, na zona norte da cidade. Ao ver Clara em sua porta, seus olhos se encheram de lágrimas. "Graças a Deus você veio", disse ela, puxando Clara para dentro. "Precisamos conversar." Na pequena sala, Dona Teresa serviu café em xícaras simples, muito diferentes das porcelanas finas da mansão Montenegro, mas o aroma era igualmente reconfortante. "Depois que você saiu", começou a governanta, "as coisas pioraram. Daniel está cada vez mais isolado. Isabela trouxe uma nova enfermeira, uma pessoa completamente submissa às suas ordens. E o Dr. Felipe... Bem, ele praticamente se mudou para a mansão." "E os documentos do Sr. Eduardo?" perguntou Clara. "Os que estavam no cofre?" "Isabela os removeu no dia seguinte à sua partida." "Mas..." Dona Teresa hesitou, um pequeno sorriso se formando em seus lábios. Ela não encontrou tudo. A governanta se levantou e foi até um antigo móvel, retirando de uma gaveta um envelope amarelado. O Sr. Eduardo não confiava apenas em cofres e livros. Ele também confiava em pessoas simples que ninguém suspeitaria. Dentro do envelope havia fotografias e recibos antigos, todos cuidadosamente organizados por data. Eram provas das transações irregulares que Isabela vinha realizando há anos. "Por que não mostrou isso antes, né?" perguntou Clara. "Porque precisava ter certeza", respondeu Dona Teresa. "Certeza de que você estava do lado certo." "O senhor, Eduardo me fez prometer que só entregaria isso a alguém que realmente se importasse com Daniel, não apenas com a verdade." Naquela mesma tarde, Clara tinha outro encontro marcado, desta vez com alguém que poderia mudar completamente o jogo.
Laura Campos, uma das pessoas do Conselho Administrativo da Montenegro Farmacêutica, havia concordado em encontrá-la em um café discreto nos jardins. 5 minutos, disse Laura assim que Clara se sentou. É tudo que posso arriscar. Será o suficiente, respondeu Clara, colocando sobre a mesa cópias dos documentos que havia reunido. A senhora sabia que a fusão que Isabela está propondo é apenas uma fachada para encobrir anos de desvios? Laura examinou rapidamente os papéis, seu rosto profissional não traindo nenhuma emoção. Suspeitávamos, mas não tínhamos provas concretas. Agora tem. E há mais. Doutor. Ricardo Almeida concordou em testemunhar. O nome do médico fez Laura erguer os olhos dos documentos. Ricardo está disposto a falar? Está, assim como outras pessoas. Laura guardou cuidadosamente os papéis em sua pasta. A reunião decisiva sobre a fusão será em 3 dias. Isabela apresentará a proposta final ao Conselho. Todos os principais acionistas estarão presentes. O momento perfeito, disse Clara. Você não conhece Isabela, advertiu Laura. Ela não vai desistir sem lutar. Nem nós, respondeu Clara com firmeza. De volta ao seu apartamento, Clara recebeu uma mensagem inesperada. Era do Sr. José, o motorista da família Montenegro. Preciso te contar algo. Encontre-me amanhã no Parque do Ibirapuera, próximo ao lago. No dia seguinte, sob a sombra das árvores do parque, o Sr. José revelou sua parte na história. Eu estava de plantão na noite do acidente, contou ele, sua voz carregada de culpa. Vi quando alguém mexeu no carro do Sr. Daniel. Não consegui identificar quem era, mas guardei as imagens das câmeras de segurança da garagem. O senhor ainda tem essas imagens? Tenho. E mais que isso, tenho a gravação de uma conversa entre a senhorita Isabela e o Dr. Felipe, discutindo sobre ajustes que precisavam ser feitos no tratamento do Sr. Daniel. Clara sentiu seu coração acelerar. As peças do quebra-cabeça finalmente estavam se encaixando. À noite, em seu quarto, Clara organizou todo o material que havia coletado. Os exames toxicológicos, os documentos financeiros de Dona Teresa, as provas do Conselho Administrativo, as gravações do Sr. José e o depoimento assinado do Dr. Ricardo Almeida. Seu telefone tocou. Era um número desconhecido. Clara. A voz de Daniel soou fraca do outro lado. Isabela saiu da cidade para resolver os últimos detalhes da fusão. Precisamos agir agora. Em 3 dias, respondeu ela. Durante a reunião do conselho. Todos precisam ver a verdade ao mesmo tempo. Tenha cuidado, pediu ele. Isabela tem olhos e ouvidos em toda parte. Não se preocupe, disse Clara, olhando para a pasta com todas as evidências. Dessa vez, nós também temos. Enquanto a noite caía sobre São Paulo, Clara pensava em como uma simples enfermeira havia se tornado o centro de uma trama tão complexa. Mas como dizia seu querido Dostoiévski, o sofrimento é a única causa da consciência. E ela estava pronta para enfrentar qualquer sofrimento para revelar a verdade. O dia da reunião do conselho amanheceu com uma garoa típica de São Paulo. O prédio da Montenegro Farmacêutica, uma imponente estrutura de vidro e aço no coração da Avenida Paulista, refletia o céu cinzento como um espelho sombrio. Clara ajustou o blazer emprestado por Laura Campos, tentando parecer o mais profissional possível. Em sua pasta, todas as evidências estavam organizadas em uma sequência precisa. Dr. Ricardo Almeida aguardava em um café próximo, pronto para ser chamado no momento adequado. Lembre-se, disse Laura, encontrando-a no lobby. Isabela sempre chega 15 minutos antes de qualquer reunião. Precisamos estar na sala do conselho antes dela. No elevador, subindo até o 30º andar, Clara recebeu uma mensagem de Dona Teresa. Dr. Felipe está na mansão com Daniel. Tome cuidado. A sala do conselho era impressionante, com uma mesa oval de mogno maciço e janelas do chão ao teto, oferecendo uma vista panorâmica da cidade. Os conselheiros já começavam a chegar, cumprimentando-se formalmente e tomando seus lugares. Clara, uma voz familiar a fez virar-se. Era Dr. Paulo Menezes, o diretor do Hospital das Clínicas. Laura me colocou a par de tudo. Conte com meu apoio. Às 9h45 em ponto, Isabela Montenegro entrou na sala. Seu terno azul marinho impecável e sua postura confiante
Não demonstravam nenhum sinal de preocupação, até que seus olhos encontraram Clara. "O que significa isso?" perguntou ela, seu tom controlado mal disfarçando sua fúria. "Senhorita Montenegro", interviu Laura, "convidei a senhorita Oliveira para esta reunião. Ela tem informações relevantes sobre a fusão." "Isso é ridículo", protestou Isabela. "Ela é apenas uma enfermeira que foi dispensada por incompetência." "Na verdade", disse Clara, sua voz firme, "fui dispensada por descobrir a verdade. E hoje, todos aqui também vão descobri-la." O presidente do conselho, Sr. Alberto Mendonça, um senhor de cabelos brancos e expressão severa, pediu silêncio. "A reunião começará em 5 minutos. Todos podem se sentar." Clara ocupou um lugar ao lado de Laura, enquanto Isabela se posicionou na cabeceira da mesa, sua expressão uma máscara de tranquilidade forçada. "Antes de começarmos a discussão sobre a fusão", disse Clara, levantando-se, "gostaria de apresentar algumas informações cruciais ao conselho." "Isso é uma irregularidade", protestou Isabela. "Ela não tem autoridade para..." "Deixe-a falar", interrompeu o Sr. Mendonça. "Depois de tantos anos no conselho, aprendi que às vezes as informações mais importantes vêm das fontes mais inesperadas." Clara começou a distribuir pastas com as evidências que havia reunido. "O que vocês têm em mãos é a prova de um esquema de desvios financeiros que vem acontecendo há anos na Montenegro Farmacêutica." A sala mergulhou em um silêncio tenso enquanto os conselheiros examinavam os documentos. "Isso é absurdo", disse Isabela, mantendo a compostura. "São documentos forjados, obviamente, parte de uma tentativa de chantagem." "Os documentos são autênticos", disse uma voz da porta. Dr. Ricardo Almeida entrou na sala, seguido por Sr. José, o motorista. "E eu posso comprovar isso." Isabela empalideceu levemente. "Ricardo, o que está fazendo aqui?" "Fazendo o que deveria ter feito há 6 meses", respondeu o médico, "contando a verdade sobre o acidente de Daniel." Sr. José se aproximou da mesa. "Tenho aqui as gravações das câmeras de segurança da garagem na noite do acidente e também uma conversa muito interessante entre a senhorita Isabela e o Dr. Felipe." "Não!" Isabela finalmente perdeu a compostura, levantando-se bruscamente. "Vocês não têm ideia do que estão fazendo. A empresa precisa dessa fusão. Sem ela, tudo o que construímos, tudo o que seu pai construiu", corrigiu Clara, "e que você tentou destruir com sua ganância." Nesse momento, a porta da sala se abriu novamente. Daniel entrou em sua cadeira de rodas, acompanhado por Dona Teresa. "Como?", balbuciou Isabela, seu rosto perdendo toda a cor. "Dr. Felipe confessou tudo", disse Daniel, sua voz carregada de tristeza. "Sobre as drogas que você o fez ministrar antes do acidente, sobre a sabotagem no carro, sobre o tratamento propositalmente inadequado depois." O Sr. Mendonça se levantou, sua expressão grave. "Isabela Montenegro, em nome do Conselho, você está temporariamente afastada de suas funções até a conclusão de uma investigação completa." "Vocês não podem fazer isso", gritou ela, seu controle finalmente desmoronando. "Essa empresa é minha vida. Tudo o que fiz foi para mantê-la forte." "Não, Isabela", disse Daniel, aproximando-se da irmã. "Tudo o que você fez foi para manter seu poder. E agora acabou." 2 seguranças entraram na sala, posicionando-se ao lado de Isabela. "Senhores", continuou o Sr. Mendonça, "sugiro suspendermos a reunião por hoje. Temos muito a processar e decisões importantes a tomar." Enquanto os conselheiros se retiravam, comentando em vozes baixas os acontecimentos surpreendentes, Clara se aproximou de Daniel. "Conseguimos", disse ela suavemente. "Graças a você", respondeu ele segurando sua mão. "Você não desistiu quando todos os outros desistiram." Clara olhou pela janela, vendo a garoa se transformar em uma chuva forte. A verdade, como a água que agora lavava a cidade, tinha o poder de limpar até as manchas mais profundas. Mas também, como a chuva, seu impacto seria sentido por muito tempo. Os dias que se seguiram à reunião do conselho foram um turbilhão de acontecimentos. A Montenegro Farmacêutica tornou-se o centro de uma investigação interna minuciosa, com auditores externos revisando cada documento, cada transação dos últimos anos. Daniel, agora presidente interino da empresa,
Passou a dedicar-se não apenas à recuperação dos negócios, mas também à sua própria reabilitação. Com o retorno do Dr. Ricardo Almeida como seu médico principal, os progressos eram visíveis. É incrível como o corpo responde quando a mente está em paz, comentou o médico durante uma sessão de fisioterapia, observando Daniel dar seus primeiros passos com auxílio de muletas. Clara, que havia retornado à mansão como enfermeira-chefe do setor médico que Daniel planejava implementar na empresa, assistia a tudo com um misto de alegria e nostalgia. Sabe, disse Daniel, descansando após os exercícios, encontrei algo interessante no antigo escritório do meu pai. Ele estendeu a Clara um envelope amarelado. Dentro havia uma carta, escrita à mão pelo Sr. Eduardo Montenegro poucos dias antes de seu falecimento. Querido filho, Clara leu em voz alta. Se você está lendo esta carta é porque finalmente a verdade veio à tona. Perdoe-me por não ter sido mais firme com sua irmã quando percebi os primeiros sinais. Às vezes, o amor nos torna cegos para os defeitos daqueles que amamos. Mas lembre-se, uma empresa não é feita apenas de números e lucros. É feita de pessoas, de sonhos, de vidas que dependem de nossas decisões. Use seu coração tanto quanto sua mente para guiar nosso legado. Daniel enxugou uma lágrima discreta. Ele sempre soube que este dia chegaria. Na cozinha, Dona Teresa voltara a preparar seus famosos chás, agora sem medo de compartilhar as histórias que guardava. O Sr. José continuava como motorista, mas também assumira a supervisão da segurança da mansão. É como se a casa finalmente pudesse respirar, comentou a governanta, servindo chá para Clara em uma tarde chuvosa. A transformação mais significativa, no entanto, acontecia nos laboratórios da Montenegro Farmacêutica. Daniel, inspirado por sua própria experiência, direcionou parte significativa dos recursos para pesquisas em tratamentos de reabilitação e medicamentos mais acessíveis. Vamos transformar cada erro do passado em uma oportunidade de fazer o bem, explicou ele durante uma reunião com a equipe médica. Clara, observando-o falar com tanta paixão e determinação, sentia seu coração se encher de orgulho. A conexão entre eles, forjada através de literatura russa e fortalecida na adversidade, havia se transformado em algo profundo e verdadeiro. Numa noite, enquanto organizavam a biblioteca, que agora serviria também como espaço de leitura para os funcionários, Daniel parou diante da estante de autores russos. «Sabe o que Tolstói disse em Ana Karenina?» perguntou ele, pegando um volume. «Tudo tem seu fim, mesmo os dias mais longos e difíceis». «E o que vem depois do fim?» perguntou Clara, aproximando-se. «O recomeço», respondeu ele, segurando sua mão, «com novas histórias para contar e novos capítulos para escrever». A Montenegro Farmacêutica, sob a nova gestão, começou a se recuperar gradualmente. O programa de apoio a pessoas com deficiência, idealizado por Daniel, tornou-se referência no setor. A antiga sala de reuniões do conselho, onde a verdade finalmente veio à tona, foi transformada em um espaço de convivência para os funcionários. Quanto a Isabela, após um período de reflexão, aceitou ajuda psicológica e começou um longo processo de reconhecimento de seus erros. O caminho para o perdão seria longo, mas como Daniel sempre dizia, citando Dostoiévski, não existe felicidade em conforto. A felicidade é conquistada através do sofrimento. Numa tarde de primavera, Clara encontrou Daniel na varanda da mansão, observando o pôr do sol sobre São Paulo. Ele já conseguia dar alguns passos sem auxílio, embora ainda preferisse a cadeira para distâncias maiores. «Às vezes me pergunto», disse ele, «se tudo isso teria acontecido se você não tivesse aceitado aquele emprego naquele dia». Clara sorriu, lembrando-se da manhã em que sua vida mudou completamente. Sabe o que Tchekhov diria? O acaso é o pseudônimo de Deus, quando ele não quer assinar embaixo. Daniel riu, puxando-a para perto. Então devemos agradecer a esse pseudônimo todos os dias. A mansão Montenegro, antes um lugar de segredos e sombras, agora se enchia de luz e vida. As risadas voltaram a ecoar pelos corredores, e os jardins, antes meticulosamente controlados, ganharam um toque mais natural e acolhedor. Clara, olhando para o futuro que se desenhava à sua frente,
Pensou em como a vida às vezes nos leva por caminhos inesperados para nos mostrar exatamente onde deveríamos estar. Como enfermeira, ela havia aprendido a curar feridas físicas, mas foi através do amor, da coragem e da verdade que aprendeu a curar as feridas da alma. E assim, sob o céu de São Paulo, uma nova história começava a ser escrita. Uma história não mais de segredos e traições, mas de redenção, recomeço e, acima de tudo, amor. Porque, como seus queridos autores russos sempre souberam, são nas profundezas da alma humana que encontramos nossa verdadeira força para recomeçar. 1 ano havia se passado desde a revelação no Conselho Administrativo. A Montenegro Farmacêutica ressurgia como uma empresa diferente, mais transparente e humanizada. O antigo prédio na Avenida Paulista mantinha sua imponência, mas agora abrigava também um centro de reabilitação gratuito no térreo, ideia desenvolvida por Clara e apoiada entusiasticamente por Daniel. Numa manhã de sábado, enquanto supervisionava a organização do novo setor de fisioterapia, Clara recebeu uma visita inesperada. Isabela Montenegro, vestida de forma mais simples que seu habitual, aguardava na recepção. "Podemos conversar?", pediu ela, sua voz despida da antiga arrogância. Clara a conduziu até o jardim de inverno, um espaço tranquilo que havia sido criado para os pacientes em recuperação. Isabela observou o ambiente por alguns momentos antes de falar. "Você transformou tudo", disse ela finalmente. "Não apenas a empresa ou a mansão. Você transformou nossa família." "A transformação veio de dentro", respondeu Clara. "Eu apenas ajudei a trazer à tona o que já existia." Isabela sorriu tristemente. "Sabe, durante a terapia, descobri muitas coisas sobre mim mesma. O medo constante de não ser boa o suficiente, de não honrar o legado do nosso pai. Acabei me tornando exatamente o que mais temia." "Nunca é tarde para recomeçar", disse Clara, lembrando-se das palavras que tantas vezes lera em seus livros russos. "Daniel me convidou para retornar à empresa", revelou Isabela. "Não como executiva, mas para liderar um projeto social. Acho que é sua influência nele." "É a influência dele em si mesmo", corrigiu Clara. "Daniel sempre teve esse lado humanitário, apenas precisava se libertar das amarras do passado." Na mansão, as mudanças também eram visíveis. O antigo escritório do Sr. Eduardo Montenegro havia sido transformado em uma biblioteca comunitária, aberta aos funcionários e suas famílias. Dona Teresa, além de governanta, agora coordenava um programa de alfabetização para adultos. "Quem diria", comentou a senhora, servindo chá para Clara naquela tarde, "que aqueles livros russos que tanto assustavam as outras enfermeiras seriam o começo de tudo isso?" Clara sorriu, lembrando-se de suas primeiras conversas com Daniel sobre Dostoiévski. A literatura, que havia sido sua primeira conexão, transformara-se no alicerce de algo muito maior. No final daquela tarde, enquanto organizava alguns relatórios em seu escritório, Clara recebeu uma mensagem de seu pai. A pequena farmácia no Brás, agora recuperada graças a uma parceria com a Montenegro Farmacêutica, tornara-se um ponto de distribuição de medicamentos a preços acessíveis para a comunidade. "Filha", dizia a mensagem, "hoje atendemos mais de 100 pessoas no programa de assistência farmacêutica. Seu sonho de ajudar os outros está se realizando de uma forma que nunca imaginamos." Clara enxugou uma lágrima discreta. Seu pai estava certo. O destino havia traçado um caminho inesperado para realizar seus sonhos mais profundos. Daniel a encontrou assim, perdida em pensamentos, quando veio buscá-la para um compromisso especial. Ele caminhava agora com apenas uma bengala, resultado de meses de fisioterapia intensiva e determinação. "Pronta para a surpresa?", perguntou ele, seus olhos brilhando de expectativa. "Que surpresa? Você vai ver", respondeu ele misterioso. No carro, conduzido pelo sempre fiel Sr. José, Clara tentava adivinhar o destino. Sua surpresa foi ainda maior quando reconheceu o caminho para o Hospital das Clínicas. No auditório principal do hospital, uma plateia considerável aguardava. Dr. Paulo Menezes, diretor do hospital, abriu um sorriso ao vê-los entrar. "Senhoras e senhores", anunciou ele ao microfone, "é com grande satisfação que inauguramos hoje
o programa de residência em enfermagem especializada em reabilitação, uma parceria entre o Hospital das Clínicas e a Montenegro Farmacêutica. Clara sentiu seu coração acelerar ao compreender. Era a realização de outro sonho, a chance de formar novos profissionais com a mesma paixão pelo cuidar que havia guiado sua própria jornada. E não poderíamos ter coordenadora melhor para este programa, continuou o Dr. Paulo, do que alguém que nos ensinou que cuidar vai muito além da técnica. Clara Oliveira, você aceita este desafio? As lágrimas agora corriam livremente pelo rosto de Clara. Daniel segurou sua mão, dando-lhe força para subir ao palco e aceitar a posição. A enfermagem, disse ela ao microfone, sua voz embargada de emoção, não é apenas uma profissão, é uma forma de amor em ação. E quando combinamos amor com conhecimento, não há limite para o bem que podemos fazer. Ao final da cerimônia, enquanto recebia os cumprimentos dos colegas e futuros alunos, Clara percebeu que sua história com os Montenegro havia se transformado em algo muito maior que ela mesma. Era agora uma história de esperança, de segundas chances e de como o amor pode curar até as feridas mais profundas. A primavera em São Paulo sempre traz consigo uma promessa de renovação. Naquela manhã específica, enquanto os ipês roxos floriam nos jardins da mansão Montenegro, Clara observava os preparativos para um evento especial através da janela de seu quarto. 2 anos haviam se passado desde que ela cruzara aqueles portões pela primeira vez, uma jovem enfermeira carregando apenas uma mala e muitos sonhos. Agora, a mansão preparava-se para celebrar não apenas a formatura da primeira turma do programa de residência em enfermagem, mas também a transformação completa de uma família e de todos que foram tocados por sua história. Ainda não acredito que conseguimos, disse Daniel aproximando-se dela. Ele agora caminhava sem auxílio, embora mantivesse a bengala por precaução em dias mais cansativos. Conseguimos muito mais do que sonhamos, respondeu Clara, ajeitando a gravata dele. No jardim, mesas elegantemente decoradas com flores brancas aguardavam os convidados. Dona Teresa supervisionava os últimos detalhes com sua habitual eficiência, agora auxiliada por um grupo de voluntários do programa social da empresa. A primeira a chegar foi Isabela, acompanhada por um grupo de crianças do projeto que ela coordenava nas comunidades carentes. Seu rosto, antes sempre tenso, agora se iluminava com um sorriso genuíno ao interagir com os pequenos. Eles são a nossa verdadeira herança, comentou ela com Clara, observando as crianças brincarem no jardim. Não os números nas contas bancárias. Dr. Ricardo Almeida chegou em seguida, acompanhado de sua família. Sua neta, agora uma adolescente, havia se inspirado na história dos Montenegro para escolher medicina como futura profissão. Os pais de Clara, senhor, Antônio e Dona Regina, chegaram trazendo uma surpresa. Haviam transformado a antiga farmácia do Brás em um centro comunitário de saúde em parceria com a Montenegro Farmacêutica. Quem diria, sussurrou Dona Regina para a filha, que aquela proposta de emprego mudaria tantas vidas? À medida que os convidados chegavam, membros do conselho, funcionários da empresa, residentes do programa de enfermagem, pacientes recuperados, Clara sentia o peso doce da realização. Cada rosto ali representava uma história de transformação, uma vida tocada pela coragem de buscar a verdade e lutar pelo que é certo. Daniel pediu a atenção de todos, subindo em um pequeno palco montado no jardim. Ao seu lado, um banner revelava a nova fase da Montenegro Farmacêutica, cuidando de pessoas, transformando vidas. Há 2 anos, começou ele, esta casa era um lugar de segredos e dor. Hoje, ela é um símbolo de renovação e esperança. E devemos isso a uma pessoa que nos ensinou que o verdadeiro cuidado vai além de medicamentos e tratamentos. Clara, ele se virou para ela, você não apenas me ajudou a voltar a andar, você ensinou nossa família inteira a dar novos passos. Clara subiu ao palco emocionada para receber uma homenagem especial. A biblioteca da mansão seria oficialmente nomeada Biblioteca Clara Oliveira, um espaço de cura e conhecimento. A literatura russa, disse ela ao microfone, nos ensina que a verdadeira redenção
vem através do amor e da verdade. Mas foram vocês que me ensinaram que cada pessoa carrega em si a capacidade de transformação. Ao final da cerimônia, enquanto o sol se punha sobre São Paulo, Clara e Daniel caminharam até o antigo banco do jardim, onde haviam compartilhado suas primeiras conversas sobre Dostoiévski. "Lembra do que você me disse naquele primeiro dia?" perguntou ele. "Que não era como as outras enfermeiras." Clara sorriu. "E você duvidou de mim." "O maior erro da minha vida", respondeu ele, segurando sua mão. "E o maior acerto foi confiar em você." Da varanda da mansão, Dona Teresa observava o casal com um sorriso sereno. Em suas mãos, uma antiga foto do Sr. Eduardo Montenegro parecia sorrir em aprovação. A Montenegro Farmacêutica havia se transformado em um exemplo de empresa humanizada. Seus lucros agora direcionados não apenas para o crescimento financeiro, mas para o desenvolvimento social. O programa de residência em enfermagem tornara-se referência nacional, e o centro de reabilitação atendia pessoas de todo o país. Isabela, em seu processo de redenção, descobriu uma vocação genuína no trabalho social. Sua experiência de transformação pessoal tornara-se inspiração para outros executivos repensarem suas práticas empresariais. Naquela noite, após a festa, Clara encontrou sobre sua mesa um exemplar antigo de Os Irmãos Karamazov. Dentro dele, um bilhete escrito por Daniel. "Para a mulher que me ensinou que a verdadeira nobreza não está no nome da família, mas nas escolhas que fazemos todos os dias. Você é meu capítulo favorito nesta história que continuamos escrevendo juntos." Clara sorriu, guardando o bilhete junto ao coração. Como seus amados autores russos sempre souberam, as maiores histórias de transformação começam com um único ato de coragem. E às vezes, basta uma pessoa acreditar na verdade para que todo um mundo de possibilidades se abra. A mansão Montenegro, antes um símbolo de poder e segredos, transformara-se em um farol de esperança para muitos. E Clara, a enfermeira que chegara ali com apenas uma mala e um livro de Dostoiévski, descobriu que às vezes os maiores milagres acontecem quando temos a coragem de permanecer fiéis aos nossos princípios, mesmo quando o caminho parece impossível.